Já vai ser uma noite gostosa. Já sei que as nossas lembranças da Melanie já vão nos aquecendo aqui, cada Se coisa que a gente. estivéssemos na casa da Melanie, já ia ter um Então, quentão, já tá. Eu já fui até íamos me comer um, maquiar. Eu fui me já ia. maquiar como se eu estivesse indo para a casa dela, sabia? Bom, né? Muito bom. Pois é, muito bom. Então, bem, eu vou só fazer 2 minutos só de apresentação mesmo formal da Melanie, mas mais de tudo é agradecer a todos que estão, família, e a gente poder estar aqui junto mesmo. Para mim está sendo uma celebração, né, da vida da Melanie, de toda a vida que ela teve intensa com todos nós, com toda a família, com todos os amigos, que nós sabemos que ela era assim, né? Porta Eu não aberta. sei. Então, temos muitas coisas vivas, eu acho, da Melanie dentro da gente, é disso que a gente quer falar hoje, não é? Todo mundo, do seu ponto de vista, familiares, colegas de trabalho, tá bom? Eu vou só falar um pouco agora, então, da Melanie, que ela tinha graduação em Ciências Sociais e Psicologia, né? Essa coisa dela, esse olhar, né, que ela tinha aí bifocal já vem de formação mesmo, né? Ela foi também supervisora, né, da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo desde 1989. Ela também foi conselheira da Fundação Abrinq, né, durante muitos anos. Eu lembro um dos projetos dela, não sei se é o principal, mas um bem importante, ou um de quando a Brinc iniciou ela também, que era nossas crianças, que eram atendimentos em creche, né? É aí que também a Sociedade de Psicanálise começa a ter muita demanda a partir da Brinc, né? Tinha muitos trabalhos que a Brinc começou a fazer para a comunidade, e a Melanie daí trazendo aqui para a gente, né, ajudar na Brinc. Familiares que eu falar errado, vocês me corrijam, ou colegas, tá bom? Ela foi também fundadora da Sociedade Amigos do Projeto Guri e presidente do conselho por muitos anos, acho que mais de décadas, né? E aqui conosco ela vai iniciar, aí eu vou só falar isso e vou já passar a palavra para a Carmen, um trabalho mais sistemático dentro da Sociedade de Psicanálise, porque ela já fazia fora em todas essas instituições que ela estava, né? E lá também no serviço de higiene, né, de saúde pública de higiene da USP, mas na sociedade, ela conta aqui na entrevista até, que é pergunta, e na sociedade, quando é que você conseguiu iniciar esses trabalhos, né? Aí ela responde que foi quando o Léo era diretor, né, da comunidade cultura, que começou a ampliar setores dentro da diretoria e convidou a Melanie para fazer parte. E aí ela ficou bons anos nas outras diretorias seguintes. Que é Menezes, que vem depois Márcio Plínio. Carmen, nossa atual presidente da sociedade, e agradeço muito a receptividade que ela teve para fazermos essa homenagem hoje. Muito obrigada, né, Carmen? Acho que todos agradecem. Boa noite a todos. Não, sou eu quem agradece, Jassanã, porque foi uma grata satisfação para mim receber seu convite para estar hoje aqui nessa homenagem à nossa colega Melanie Farcas, que está sendo homenageada pela nossa Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Uma justa homenagem. Quer dizer, a parte é interessante, quando você me fez o convite, quando você lançou o livro com a Silvia, que é um livro que é uma homenagem à Melanie, eu tinha lido o início, uma coisa ou outra, mas na época, daí eu fui reler.
E tem muitas, é muito importante hoje eu vejo a presença da Melanie Farcas na nossa sociedade. Eu acho que eu nunca tive essa dimensão, a não ser hoje, nessa função, quando eu pude entrar em contato com a DAC, profundamente, da qual, vocês sabem, eu nunca participei da DAC ativamente. Não, sabia que estava lá e não tinha ideia do tamanho do trabalho da DAC. É um gigante. Então, a parte da sua afetividade, que eu conheci, a capacidade de doação e de dedicação à formação de jovens analistas fora e dentro da sociedade, a Melanie foi uma pioneira no seu olhar atento e dedicado às comunidades carentes e na atenção às pessoas responsáveis pelo atendimento nas comunidades carentes. Muitos candidatos, eu lembro disso, chegaram à sociedade após terem seus olhos e mentes abertos para a psicanálise através do olhar apaixonado da Melanie. Quando eles participavam dos diversos programas e projetos sociais de assistência psicológica gratuita, dos quais ela era orientadora e idealizadora, né? Sempre, quase sempre. Desde o projeto Psicologia da Federação Israelita de São Paulo, que eu lembro bem, passando por instituições todas que todos vocês devem saber, né? Até ONGs, secretarias oficiais e por aí afora. Na nossa sociedade, ela foi uma pioneira na sensibilização e na idealização desse projeto social, que, nas suas palavras, que eu reli, veio a se constituir em um corpo de trabalho e reflexão sobre o que ela dizia, a circunstância, o meio e o outro. O trabalho desse grupo, claro que é um grupo, não era ela sozinha, ela catalisou um grupo, eu acho. Então, o trabalho desse grupo veio a resultar na abertura da ADAC, do terceiro setor da sociedade, que é a Diretoria de Atendimento à Comunidade, que, como eu estava dizendo, hoje é um braço forte, vibrante e atuante na sociedade, com seus 3 setores. Né? Os primeiros, eu estava dizendo, os primeiros contatos que eu tive com a ADAC, graças a Magda, que não sei se está aí, que a minha diretoria, ela nos forneceu dados valiosos a respeito, e eu fiquei impressionada com o tamanho do trabalho efetuado nos últimos anos na ADAC, nas 2 últimas gestões, até onde eu pude ver, até onde eu alcancei com a Magda, um trabalho sólido, importante e valioso. Eu penso que a DAC, a Diretoria de Atendimento à Comunidade, hoje ocupa um lugar de importância equivalente ao Instituto. Ele é um braço forte. O Centro de Atendimento Psicanalítico é uma das nossas vias preciosas de comunicação com a comunidade por meio do trabalho clínico, onde realizamos atendimento individual para crianças, adolescentes, adultos, casais, famílias, pais e bebês. Ele tem como objetivo atualmente o CAP, um dos objetivos do CAP é oferecer atendimento psicanalítico nas suas várias modalidades à comunidade em geral, que me parece uma marca da Melanie Farcas. Ele tem ainda hoje a importante função de propiciar o aprimoramento teórico e clínico em diferentes modalidades a todos os seus participantes e tem uma participação muito grande dos membros filiados. E com isso ele colabora no processo de formação dos membros filiados no Instituto, oferecendo a possibilidade deles trabalharem e terem contato com diversos setores. Esse é um braço né, da DAC, que é o Centro de Atendimento Psicanalítico. O outro braço é das parcerias e convênios. O setor de parcerias e convênios da nossa sociedade também atua em áreas
diferentes que têm grande necessidade de atenção emocional. Muito próximo, o trabalho que é feito é muito próximo às propostas e o trabalho da Melanie. Hoje nós temos um convênio com quase, acho que são 10 ou 11 instituições, né, convênios com as instituições, como a Guarda Civil lá das Crianças, enfim, a Favela Heliópolis, a Defensoria Pública do Estado, enfim. E agora, recentemente, nós, depois com a pandemia, né, nós tivemos a possibilidade em março de, junto com a FEBRAPSE, que a FEBRAPSE apoiou também, um projeto da Alícia e da Marli também, da Marli Braga e da Alícia, que era o SOS Amazonas, de atendimento às crianças e adolescentes cujos pais morreram ou foram atendidos ou estavam internados. E esse projeto atualmente se transformou no SOS Brasil, se estendeu para todo o Brasil. Estamos agora também numa parceria com a Assistência Social da USP em relação ao CRUSP, de atendimento aos alunos, né, que moram no CRUSP, estão numa situação bem precária. E o último setor do terceiro braço é o Cursos e Jornadas, que é um espaço onde os colegas podem apresentar diferentes cursos e desenvolver temas que promovem trocas com as diferentes áreas do saber e a cultura na nossa instituição. Eu me detive quis fazer um breve resumo sobre o DAC, porque eu penso que ele hoje condensa as principais propostas da Melanie, às quais ela se dedicou intensa e apaixonadamente. Obrigada. Obrigada, Carmen. Eu estou aqui, eu já estou emocionada, porque a minha Melanie faz muita falta, viu? Então, eu já estou com ela aqui na imagem, assim, aqueles olhos azuis que ela tem, aquele sorriso que ela tinha, né? Muito bom. Deixa eu só queria fazer um outro agradecimento para o Kiko. O Kiko está por aí, eu já ouvi aí, falou em olhos azuis, eu lembrei dele que eu ouvi aí. Porque eu queria... Oi, Kiko, tudo bom? Então, queria agradecer, né, porque o livro que nós usamos até de convite, né, hoje para essa homenagem, eu até pus embaixo, ele já tinha sido lançado em 2012, né? Algumas pessoas me achavam que ia ser lançado agora. Falei, não, tinha até a data embaixo, né? E eu queria agradecer para o Kiko, porque o Kiko fez todo o projeto gráfico, lindo, aliás, maravilhoso mesmo, esse verde, eu acho bárbaro, bárbaro. A ilustração da capa é da Vera Montanha, e a ideia, a iniciativa de fazer o livro foi do Plínio, né? Quando o Plínio era presidente, houve um encontro, acho que chamou, trabalhando com a Melanie, né, Plínio, coordenado por Oswaldo, aí a Melanie já estava assim, saindo desse tipo de trabalho na sociedade, já estava cansada também, já tinha trabalhado muito, né? E aí foi feito, né, um encontro trabalhando com a Melanie. E várias pessoas que trabalharam com ela, centenas, né, nas parcerias todas que ela foi abrindo. Eu mesma atendi muito com a Gilca, né? Começaram a expor nesse encontro, e aí no final o Plínio teve a ideia, convidando eu e a Silvia para organizarmos esse livro. Então, também queria agradecer, principalmente ao Kiko aqui, e o Plínio, a ideia que foi ótima. Mas vou passar a palavra para o Léo, que acho que ele vai contar, né, que a Melanie mesmo fala no livro, né, que ela pôde trazer o trabalho dela para dentro da sociedade, o trabalho, né, formar grupos na sociedade que trabalhavam com isso, agregou muita gente mesmo. Na gestão, acho que o Junqueira era presidente da sociedade, né, Léo? E você entra como diretor de Comunidade e Cultura. Você já havia sido presidente, né? Então, passo a palavra para o Léo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu
Fico muito honrado de poder homenagear a Melanie. Eu não queria falar muito do ponto de vista institucional, porque ela foi uma amiga que, por mais de 40 anos, tivemos um trajeto muito próximo, de muita identidade ideológica, política e amizade. Então, vou contar um pouco da Melanie, como foi para mim. Nós entramos no Instituto em 1977, eu acho, já faz tempo. E foi a primeira turma grande que entrou na sociedade. Até essa época, os grupos eram muito pequenos, tinham 5, 6, 7 pessoas no máximo. E nessa época se abriu um pouco e nós entramos uma turma de 20 e poucos, em que uma parte, vamos dizer, o Márcio estava na turma, o Cláudio Rossi, a Thaís Sterling, que era a turma mais jovem. Nós éramos muito jovens e a gente encontrou a Melanie, a Sula, a Eva, eram pessoas mais experientes e a gente entrava assustado na sociedade. Para entrar na sociedade, a gente fazia testes, rochas, entrevista, e na época o analista dizia que a gente tinha condições de fazer o curso. Então, a gente fazia até a própria análise, a gente fazia com certo receio de ser inadequado e não poder, então, frequentar os cursos, entrar na sociedade. Era uma época, localizando, uma época muito fechada, para vocês terem uma ideia. A lei de anistia de 79 estava começando uma abertura. A gente vivia num ambiente muito, muito fechado e assustador. A primeira eleição indireta foi em 84, constituinte em 88, e a primeira eleição direta, que ganhou o Collor, foi em 89. Então, a gente passou 12 anos nessa época que foi chamada de uma transição gradual. Então, eu tinha até receio de falar das posições, das coisas que eu participava, e só se falava disso em pequenos grupos. Na época também, candidato não falava, então nem existia uma associação de candidatos, e a gente tinha, digamos, um ambiente fechado. Quer dizer, a sociedade, ela acompanhava os tempos, ela sempre acompanhou os tempos, isso foi inevitável. Então, nesse susto que a gente estava, eu me lembro bem da Melanie, que ela era muito mais à vontade e ela tinha uma coragem institucional, até pela experiência que ela já tinha, muito maior. Então, era muito divertido. A gente tinha um professor muito tradicional que começava a falar e a aula começava às 9, 10h30, 15 para as 11, 11, ele não interrompia. Então, a Melanie pegava, punha um casaco, sempre muito elegante, pegava a chave do carro e ficava chacoalhando, assim, dando o sinal que era, assim, do ponto de vista das pessoas mais jovens, quase um ato de insurreição contra o tão estabelecido sistema que tinha. E com as mudanças na sociedade também a gente foi adquirindo mais espaço, e a Melanie, durante todo esse tempo, ela acompanhou e encorajou todas as grandes mudanças que foram ocorrendo na sociedade naquela época. Então, pela primeira vez, a gente teve uma eleição disputada com 2 chapas, que deixou muitas cicatrizes, tivemos lutas pela construção da sede, e ela teve um papel essencial nisso, que era uma abertura
que a gente, afinal, fazia parte de um mundo maior, que a gente era participante da cultura, da ideologia, da política, éramos cidadãos, a gente não podia se abster, e isso foi ganhando espaço na sociedade amplamente. Então, depois, nessa época, se criou uma diretoria de cultura. Foi a época que o Junqueira coordenava as bienais, a gente fazia encontros de psicanálise com a cultura, a gente começou a fazer festivais de cinema e a gente começou a considerar que o psicanalista tinha uma responsabilidade com a estrutura social, a estrutura política, e a Mélanie sempre teve uma posição antiditatorial, libertária, participava da política no sentido amplo da palavra, ela tinha posicionamentos, ela se manifestava ideologicamente, ela apoiava setores da política, ela sempre foi uma lutadora contra a ditadura, que na época era uma época de medo. O medo estava em todas as instituições. Em todo lugar a gente tinha medo de falar de posições. Hoje, pensando, eu achei muito eloquente que do período que a gente entrou na sociedade para o período de viver uma eleição direta para presidente, uma democratização, se passaram 12 anos de atividade institucional. Que a gente fez um curso, fomos colegas, fizemos seminários juntos, sempre era uma coisa próxima, uma identidade de projeto, de liberdade, de responsabilidade social e de considerar que nós, como psicanalistas, a gente tinha um pequeno trajeto muito específico que merecia ser compartilhado com o mundo, com a sociedade. Quer dizer, esse conhecimento que a gente tem merecia ter uma divulgação, merecia ser compartilhado com a cultura e a gente, inevitavelmente, era muito influenciado pelos tempos e pela cultura que estava mais ampla. O último jantar que teve na minha casa, assim, para amigos, a Mélanie foi um pouquinho antes de começar essa pandemia. A gente comemorou a Cunha, a Bassula. Foi uma turma excepcional, essa turma que se formou nessa época. Tinha a Maria Olímpia França, o Márcio, o Cláudio, como eu disse, a Thaís, ou tantos outros que eu não lembro agora, a Ione, Janete da Fonseca, e todo esse grupo participou muito nessa abertura. E a Mélanie, que já tinha essa inserção, ela foi muito forte no sentido disso que os colegas estão contando, que é de uma abertura institucional. Mas eu acho que, mais que tudo, a presença dela ideológica, apoiando todas as batalhas, as lutas que tivemos, para ampliar o contexto onde a gente se insere, ela sempre esteve presente. Sempre esteve presente, tendo cargo, não tendo cargo, na construção da sede que hoje a gente tem, nas exposições que fizemos, na construção de veículos de comunicação como o ID, tantas coisas, ela sempre teve. E na questão dos convênios, dos trabalhos institucionais, sem dúvida ela teve um papel de liderança e trazer as ideias, de colocar em prática, de criar equipes que participavam disso. Eu acho difícil falar da Mélanie assim institucionalmente, porque mais que tudo era uma pessoa muito incrível e
deixa uma ausência. É como se faltasse testemunha. O ar vai ficando rarefeito à volta da gente. Pessoas que testemunharam e viram a gente desenvolver, crescer, e como nos conheceu jovens, a Melanie me conheceu, eu conheci a Melanie tendo filhos, quer dizer, ainda tinha a visita à maternidade, ver os bebês que iam nascendo. É uma história muito longa, 77, 45 anos de vida, caminhando profissionalmente, institucionalmente ao lado. A gente precisa dessas testemunhas e a gente vai ficando sozinho. E tem muita história para contar, mas o vazio que deixa é muito eloquente. Ele vai ser preenchido um pouco pelas pessoas que vão continuando essa marca de intersecção da sociedade com o mundo, com a ideologia, com a participação política, com a ideia de democracia, com a ideia de participação. Eu acho que isso veio para ficar na sociedade e cada vez se ampliar mais. E, inevitavelmente, a Melanie faz falta. É uma ausência muito sonora. É um silêncio muito sonoro a falta que ela faz. Eu queria falar isso. Obrigado. Obrigada, Léo. Alguém quer dizer alguma coisa? Senão, eu vou deixar o Márcio falar e o Plínio, né? Depois nós vamos abrir para todos que quiserem falar, tá bom? Vou só lembrar uma questão. O Márcio foi presidente também da sociedade, deu continuidade, né, ao setor de parcerias e convênio, que já havia sido aberto na época do Léo, continuou na diretoria do Menezes e do Márcio também. E com o Márcio teve uma ampliação enorme, porque foi possível fazer, a Melanie e eles fizeram convênio com a Prefeitura de São Paulo. Era a Marta, que era a prefeita, Suplicy, e aí foi possível. E aí aquilo que a Melanie fazia na casa dela, com os familiares, de receber todo mundo, os almoços de vocês de quarta-feira e os amigos, começou a acontecer, porque a solicitação foi muito. Fizemos uma reunião uma vez aqui na Faculdade de Higiene, na doutora Arnaldo, era muita gente da sociedade que foi para montar muitas equipes, porque tinha muito pedido para as escolas da prefeitura, para os postos de saúde, né, Márcio? Márcio talvez fale disso ou não, mas eu quero lembrar, porque foi um momento assim, de muita ampliação. Eu ia com a Gil, que eram duplas geralmente, nós atendíamos no posto de saúde, né, do Jabaquara, e nós atendíamos toda a equipe do posto de saúde, né, os psiquiatras mesmo, quem estivesse realmente no dia, psicóloga, se tivesse a faxineira, se quisesse participar, nós íamos até lá, até o centro de saúde. Nessa mesma época também a gente começou a fazer aí lá na sede da Sergipe. Isso foi muito interessante, porque daí eles começaram a vir. O interesse era tanto, e aí as equipes dos centros de juventude da prefeitura, né? Centros de juventude é onde as crianças ainda continuam, os CJs, né? Acho que agora tem mais uma sigla, ficam depois do horário escolar, para não ficarem na rua e tudo, né? Aí nós começamos a atender também, eu e a Gilca em dupla, continuamos, aí eles iam na sede da Sergipe, a equipe vinha. E aí era assim, vinha quem quisesse, desde a diretora do CJ, eles iam fazendo um rodízio, até a faxineira também. E a equipe toda, o professor, então tinha dia que vinha um professor, aí na outra semana vinha outro.
Então, foi um momento assim que eu acho, e como eu tinha várias outras duplas fazendo tudo isso por aí. Isso tudo para anunciar um pouco, o Márcio que vai falar agora, né, que aconteceu mais, acho que na sua gestão, né, Márcio, que teve essa parceria com a prefeitura, que, Marta, né? que se iniciou, né? Porque Isso. foi naquele momento que apareceu que tentando oficializar dentro da sociedade, né, o que nós chamamos de setor 3, que hoje é a Diretoria de Comunidade e Cultura mais a DAC, né, quer dizer, esse lugar, vamos dizer, esse espaço maior. Né? Bom, boa noite a todos. É um grande prazer e bastante emocionado, eu estou também por estar aqui, acho como muitos de vocês, né, Léo? Uma ausência sonora, como você falou, mas que está cada vez, essa sonoridade vai sendo amplificada, né, pelas falas que a gente vai ouvindo, pela repercussão, né, por tudo aquilo que a Melanie, as marcas que ela deixou em cada um de nós e no mundo, porque a Melanie era, sobretudo, uma mulher do mundo. Né? Então, até por isso, eu não vou me restringir à participação dela na sociedade. Eu vou falar, né, eu vou tentar fazer um sobrevoo sobre a grande parceira que eu tive na psicanálise, que foi a Melanie. Porque nós nos conhecemos em 1971, no Sede Sapiense. A Madre Cristina, né, em 1971, ela bolou um grupo, né? Ela chamou alguns estudantes de medicina que nós já frequentávamos lá, o SEDES, né? Ela abria o curso de psicologia para estudantes de medicina que tivessem interessados em psi, né? Em psicoterapias em geral. Né? E eu era um desses estudantes, lá já fazia uns 2 anos, e em 71 ela organizou um grupo de 8 pessoas. Né? Todos nós nos conhecíamos, 7 de nós nos conhecíamos, vamos dizer assim, era Oduvaldo Aricó, Celso Esteves, o Neves, que hoje está na sociedade também, quem mais? Eu, 5, Oduvaldo, esqueci o nome de um agora, mas não importa. E uma mulher, nós todos tínhamos 23, 24 anos, 25, eram formados em medicina, e tinha uma mulher, que era a Melanie Facas, que foi, né, quando eu a conheci, já mais experiente, como o Léo falou, mais velha que nós todos, mas com um brilho, né? Uma beleza, um savoir-faire, uma inteligência que deixava todos nós assim, absolutamente seduzidos por ela. Né? E esse grupo que a Madre Cristina formou foi o embrião do que veio a ser o Sede Sapiense hoje. Né? Então, dava aula para nós o Talagano, o Kensler, o Sócrates Nasser, o Blay também, uma pouco, mas fundamentalmente era o Kensler, o Talagano tal. E a Melanie. Bom, ficamos muito amigos já de início. Eu ainda estava no 5º ano de medicina, tinha mais 1 ano para me formar, e ela falou, vamos abrir um consultório juntos. Ela já estava trabalhando, já atendia, ela falou, olha, mas quando você se formar, nós vamos abrir um consultório juntos. Então, nós fomos no início de 73 para a Rua Ceará. Quer dizer, eu tive esse prazer, o grande prazer,
e o grande aprendizado, quer dizer, todo o meu processo de crescimento na vida adulta e dentro da psicanálise, eu tive a Melanie como uma grande parceira, tipo uma irmã mais velha, né? Mas que foi me levando tudo. Então, não dá para falar dela apenas dentro de uma instituição, porque a Melanie, como já apareceu aqui, ela participou de muitas instituições. Quer dizer, ela participou de várias instituições, né? Ela pertenceu a várias instituições, mas ela, sobretudo, nunca se deixou ser pertencida por nenhuma instituição. Quer dizer, nenhuma instituição pertenceu, né? Ocupou a Melanie. Ela sempre tinha uma liberdade, uma capacidade, né? de ultrapassar. Ela não se deixava nunca encerrar. Isso, eu diria que é uma das facetas mais importantes dela, né? E a generosidade. Quer dizer, estou contando isso do consultório, porque foi de uma generosidade intensa, né? Essa espera, olha, um dia nós vamos trabalhar juntos, e continuamos trabalhando juntos por 27 anos, lá na Rua Ceará, né? O Celso Esteves também esteve lá, mas, fundamentalmente, tinha sempre uma sala vaga, ou quando não tinha uma sala vaga na casa, a Melanie emprestava a sala dela para jovens que ainda não tinham um consultório próprio, não podia pagar um consultório próprio. Então, ela sempre abriu o espaço para além, né, vamos dizer, dessa atividade aí que ela fez, né, ou dessas várias atividades que ela fez, né, e que já foram citadas aí, mas até o espaço do próprio consultório dela para colegas mais jovens, e não era só o espaço que ela dava, ela trazia... Bom, quem conheceu a Melanie sabe, né, que no contato com ela, tanta coisa se abria, tantas coisas se abriam, né? Era uma mulher de uma cultura geral muito grande, ela conhecia muita gente, ela apresentava, fazia aproximações, né, das pessoas. Então, eu fui crescendo na vida, né, ficando maduro, sendo quase que levado, muitas vezes, por essa grande companheira que eu tive, né? Foram 27 anos de um convívio praticamente diário, né? É claro, cada um na sua sala, mas sempre tinha aquela hora do cafezinho na cozinha, né, da casa, que se falavam de pacientes, de psicanálise, fofocas, né, de colegas, de pessoas, de política, de tudo. Quer dizer, o mundo, né, percorria ali. E a Melanie, né, a Carmen já falou, ela foi uma pioneira aí, né, em muitas coisas da sociedade, mas foi mesmo, né, uma pioneira também, porque no momento, eu e o Léo trouxe a questão do fechamento, né, da sociedade, eu até escrevi no boletim da nossa sociedade, né, quando fiz o necrológico, quero recontar aqui um episódio muito interessante, que um dia ela chegou, né, no consultório e falou: olha o que eu fiz, olha o que aconteceu hoje. Eu não podia ir na minha hora de análise, ela fazia análise com cubo, né? Não podia ir na minha hora de análise, porque eu tinha, sei lá, algum outro compromisso que surgiu, mas eu não queria perder. Então, eu lembrei que fulano de tal tinha uma hora depois da minha, sei lá, então eu troquei com a pessoa. Aí cheguei no cubo, o cubo falou assim: não é senhora, a senhora errou de horário. Ele falou: não, sou sim, eu troquei com fulano de tal. Bom, para quem viveu aquele momento da sociedade, sabe o quanto isso era uma atitude de uma liberdade incrível, né? O Cubo fez a sessão dela, tá? Porque ela não se deixava aprisionar nunca, né? Ela ia para aquilo que era essencial, para aquilo que valia, mas não para
vamos dizer, para os precipitados caracterológicos dos nossos mestres. Né? Isso ela se libertava, né? Porque quem, naquele momento, né, conseguiria trocar o horário da análise sem pedir permissão para o analista e para a instituição SBPSP? Né? Só Melanie não fazia. Então, isso já era, né, já foi uma coisa assim que mostra, né, toda essa personalidade dela, portanto. E também no momento em que só se falava que psicanálise era só atender 4 vezes por semana, né, e um paciente individual, a Melanie já abria para outras coisas. Ela atendia também 4 vezes por semana, mas atendia 2, e começou a atender casais também, atendeu criança. Quer dizer, ela foi, eu diria assim, ela foi ousando dentro da psicanálise, né? Contudo, pesquisando e metabolizando e trazendo aquilo à tona, né? Para tudo. Bom, sem falar na casa dela, né? Que estava sempre aberta para os colegas e para, né, amigos dela, para a nata da cultura paulistana, sempre, né, frequentou a sua casa, e ela fazia questão de apresentar os colegas, de levar e fazer aproximações. Ela era uma mestra do matching, né? De fazer encontros. Nada mais natural que, na sociedade de psicanálise, ela fosse a pioneira de parcerias e convênios. Claro, isso, quando nós conseguimos institucionalizar isso dentro da sociedade, ela já tinha uma experiência nisso, ela já circulava, né? Sim. Por tudo, né? Já vinha aí de outras diretorias também, mas a coisa estendeu. E, de estava fato, em Santa Casa, em todas as instituições, hospitais por aí. E, bom, de fato, né, como a Carmen falou aí, muito do setor 3, não, ou da DAC, hoje é a cara da Melanie. Né? Sementes plantadas pela Melanie, né, Márcio? Também, pois é. Muita coisa aí que ela deixou. E eu diria que é claro, o meu desenvolvimento como pessoa, o homem que eu sou hoje, muito eu devo a Melanie. Né? E as nossas trocas, né, de conversas pessoais, de conversas de trabalho, né, de psicanálise, quer dizer, isso eu não me vejo como homem, como psicanalista, sem acreditar grande parte disso a minha grande amiga, grande colega e grande parceira Melanie. Os últimos anos dela foram mais difíceis, nós todos sabemos, né? Mas ela sempre, mesmo estando deitada em sua cama, recebia as pessoas, nós íamos lá, sempre tinha mais amigos, muita gente, né? Um dia eu recebi um telefonema dela, diferente dos outros, vamos dizer, telefonemas que ela dava. Quer dizer, Márcio, eu quero que você venha aqui, que a gente marque uma hora, uma vez por semana, que eu quero conversar com você, eu quero contar umas coisas de mim. Eu disse, bom, vamos lá, tal, né? Marquei, né? Foi um sábado, primeira vez. Eu achei que ia lá no quarto, como sempre, ela ia estar lá deitada na cama dela, falando, como sempre foi. Não. Ela tinha preparado o escritório dela, e a pessoa que me recebeu falou, ela já está vindo, né? Tinha sido marcado, vamos imaginar que fosse 10 horas da manhã, 11 horas, não me lembro exatamente. Né? Era assim. Bom, o fato é que ela chegou, né? Tá? Ela falou, olha, eu quero ter conversa com você, eu quero falar da minha vida para você.
e eu quero que então você marque uma hora, né? Foi assim, ela tinha preparado um setting, vamos dizer, quase psicanalítico, e que ela queria falar basicamente da infância dela, da mudança dela, da infância dela em Curitiba, da mudança de quando ela veio para São Paulo, das passagens da vida, de alguns sonhos que ela estava tendo agora. Por que eu estou trazendo isso agora? Para mostrar que essa era a psicanalista. Quer dizer, ela criou a mesma que foi capaz de modificar o set do cubo, ela foi capaz de, no momento em que ela queria trazer o amigo, que ela tinha muita intimidade, tá? Para criar um set, vamos dizer, entre aspas, psicanalítico, ela precisava ser, né, falar, ser ouvida de algumas coisas. É claro que não tinha nenhuma interpretação minha, era óbvio, né? Quer dizer, a Melanie, eu diria que hoje, a psicanálise de São Paulo está tendo, não é só apenas a DAC, Carmen, eu diria que a nossa psicanálise hoje está tendo a cara de Melanie Farkas, porque ela foi uma pioneira, ela abriu espaço. Quer dizer, nós psicanalistas hoje estamos trabalhando como ela já trabalhava nos anos 80 e 90. É isso aí que eu queria deixar marcado e já estou bastante emocionado. Tá. Obrigado. E é isso mesmo, né, Márcio? Ela foi lá uma mulher, como fala, né? Antes do tempo dela, muito antes. E você estava falando dela receber, né, até no final, vou falar pouquinho, passar para depois familiares também, ainda tem o Plínio. E incrível como ela sempre, ainda na cama e tudo, ela ligava para todos os amigos. Ela me ligava frequentemente, era uma graça. E era para ir lá, ai de nós se não aparecêssemos lá. Então, ela era realmente, a gente ia lá com gosto, encontrar a Melanie, conversar com ela, na cama, sentada. Enquanto ela pôde, ela recebeu. Só a pandemia realmente que evitou. Aí foi muito triste, né? Mas ela dizia sempre para mim, eu sou amigueira, né, Jassanã? Eu sou amigueira, ela falava. E era. Plínio, eu vou passar para você agora, que também tem muita coisa para contar. E vamos deixar tempo para outras pessoas também. Bom, eu estou também bastante contente e honrado de participar dessa homenagem à Melanie. Tocante, é emocionante falar sobre a Melanie, tão querida por nós. E, curiosamente, a nossa homenagem está caindo numa quarta-feira, que era o dia em que ela abria a casa na hora do almoço para a família toda e, eventualmente, amigos, ou seja, é o dia da reunião da Melanie, que deixa, como foi dito, ressonâncias e ressonâncias e ressonâncias em cada um de nós e no nosso grupo, sem dúvida alguma. Eu escrevi algumas coisas, como eu sou o último, algumas já foram faladas, eu vou ler aquilo que eu escrevi. Eu conheci a Melanie em 1970, há 51 anos, portanto. Ela, sem dúvida, foi uma das pessoas especiais, muito especiais, com quem eu convivi na vida. É uma pessoa que enriquecia cada um de nós, ou cada uma das pessoas com quem ela se encontrava e convivia. As conversas eram absolutamente ímpares, absolutamente quentes e agradáveis. Foi um privilégio real desfrutar da amizade dela por todo esse tempo. Eu, a Vera, os nossos filhos, todos laços muito fortes. Para se ter uma ideia, eu contei a minha filha menor, mais nova, a Heloísa, sobre essa homenagem que a gente estava preparando, que a Jassanã estava preparando para a Melanie, e ela me disse, então você fala lá que eu adorava a Melanie, tá bom?
Então está dito que a Heloísa também adorava Melanie. Ela foi sempre uma pessoa de fina sintonia com o mundo em que ela vivia, interessada no que se passava na política, no bem-estar das pessoas, nas carências e nas necessidades, nas possibilidades, e sensível, muito sensível às peculiaridades de cada um. Ela era uma pessoa que se preocupava com o bem-estar de todos, e, sem dúvida alguma, muito das pessoas com quem ela se dava bem, a quem ela queria, né? Numa entrevista ao Jornal de Psicanálise, que a Jaçanã já citou, foi do ano 2000, que foi publicada como um capítulo desse livro Psicanalista na Comunidade, ela, perguntada sobre o seu caminho na psicanálise, ela conta um pouco do seu percurso, e eu vou tomar esse caminho. Ela conta que a primeira formação universitária, como a Jaçanã já falou, foi em Ciências Sociais, e ali ela já tinha uma certa militância estudantil que acompanhou, militância política que acompanhou a vida inteira. Uma formação política, segundo ela, uma formação política não partidária, que era uma questão de preocupação com os outros, com a relação que podemos fazer, com aquilo que nós podemos fazer e com a responsabilidade que nós temos diante das pessoas. Ela relata ali as suas ações, que eram desde a alfabetização de adultos até algumas com sentido mais político propriamente dito, como posteriormente a luta pela liberdade e a luta contra a ditadura, que, num certo sentido, ela fez parceria com todos nós, né? Num certo sentido. Inclusive nas reuniões, na casa dela, discussões políticas interessantes. A cidadania é uma esfera em que ela exerceu sempre na sua plenitude, através de encontros, discussões, ações em ONG, trabalho de ensino e terapêutica. Nas ciências sociais, ela foi aluna da Virginia Bicudo, se interessando por psicologia e psicanálise numa perspectiva, segundo ela, de poder ajudar os outros. A Virginia era ligada ao serviço de higiene mental. A Melanie começou a trabalhar, então, ali com crianças. Depois ela foi fazer psicologia na PUC e ela passou a trabalhar com casais, que ela fez a vida inteira, isso muito bem, na verdade, né? Ela deu aula na PUC numa disciplina que hoje em dia não existe mais, que se chama psicologia diferencial. É interessante. Que é o campo da psicologia que estuda as diferenças individuais nos comportamentos dos sujeitos e seus grupos, suas causas e consequências. Depois ela deu aula também na Faculdade de Medicina da Santa Casa, em psicologia médica, trabalhando com os estudantes também no universo do doente e além da doença. Seu trabalho era com profissionais em ambulatórios, centros de saúde, centros de convivência, com as dinâmicas e interferências externas, institucionais das autoridades e no trabalho de equipe. Lá na Santa Casa, ela trabalhou, dentre outros, com o também querido professor Paulo Vaz de Arruda. Como supervisão, o propósito dela era incentivar o profissional a ir de encontro às demandas e necessidades que são apresentadas e ir até o paciente, meio que winnicottianamente, né? Guardando um componente relacional bastante importante. Mas a história de ir até onde a pessoa está, né? Ir até as necessidades das pessoas era alguma coisa que ela levava muito em conta. Bom, eu conhecia a Melanie na faculdade, no SEDE Sapiência, que era também ligada à PUC. A Madre Cristina, que era diretora de psicologia, abriu, como o Márcio falou, a possibilidade de que os estudantes de medicina iam se dedicar à psiquiatria e participassem do curso de psicologia
coisa que fizemos. O Márcio esqueceu que eu estava lá também, mas eu estava bastante participante, e a Melanie realmente ela criou grupos que foi o início, pelo menos para mim e para várias das pessoas que estavam lá, do contato de estudar psicanálise propriamente dita, com o Talagano, o Sócrates, Nasser, o Kensler e o Bly. Foi uma época muito interessante, né? E um grupo que estava bastante unido, que chegou a criar um instituto de formação em psicoterapia. A Madre Cristina sempre teve esse sonho de criar um curso de psicoterapia, de institucionalizar de uma maneira mais ampla. Ela começou com o nosso grupo, que foi meio piloto, e que, posteriormente, com cada um seguindo o seu caminho, ela criou o Sede Sapiência de uma maneira como é hoje. A Melanie não só fazia parte do grupo, ela era um núcleo afetivo, era um núcleo de agregação do núcleo, né? Ela aglutinava, ela criou uma amizade que realmente percorreu a vida inteira. A minha amizade com ela percorreu, sem dúvida, a vida inteira. A gente já, desde aquela época, tinha reuniões agradabilíssimas na casa dela, no Guarujá. Tivemos um fim de semana memorável em Santiago, no litoral norte, que na época nem tinha Rio Santos ainda, era uma estrada de terra, que fomos conhecer a casa dela, foi realmente memorável, né? Bom, depois eu fiz a residência médica, eu fiquei alguns anos na Inglaterra, voltei, me dediquei à Faculdade de Medicina, então eu comecei mais tarde a formação psicanalítica, alguns anos mais tarde. Mas o meu contato com a Melanie continuou porque, por vários anos, a gente manteve tinha um grupo de estudos de casal e família, que se reunia cada 15 dias e depois uma vez por mês, que participavam ela, a Tessie Hansel, que era muito amiga, a Malvina Muscati, e por um tempo participou a Vera Dama. A Tessie e a Malvina eram amicíssimas, a Melanie também, né? Esse grupo era uma delícia, cheio de quitutes também, né? As reuniões certamente tinham quitutes deliciosos. E eu também participei por alguns anos da Melanie, me encarregando de supervisões no programa que ela tinha para psicólogos, no setor de saúde mental da prefeitura, que incluía discussões de casos em psicoterapia e que era uma atividade também muito gratificante que estreitou nossos laços mais longe, né? Quando eu penso nessas atividades e vejo a trajetória da Melanie, nessa trajetória eu vejo o rol e o tamanho das intervenções psicológicas no âmbito da comunidade, do social, eu fico realmente impressionado com a extensão delas, né? Com o número de atividades, com o número de instituições, com o número de pessoas diferentes com quem ela colaborou, com as quais ela promoveu parcerias de trabalho. A Jaçanã já citou alguma coisa assim, né? E trabalhos sempre muito firmes, muito amigos e muito consistentes. E como disse a Jaçanã, ela dizia que ela era uma pessoa muito amigueira, realmente, né? E eu achei um termo sensacional que ela usava. Essa capacidade de cultivar alguns amigos e fazê-los se sentir bem com ela era uma das marcas registradas, né? Os momentos as conversas estimulantes, jantares, sempre a gente saía com a sensação de quero mais da casa dela e das reuniões, né? Uma hospitalidade a toda a prova. Além disso, ela formou uma família maravilhosa. Estão aí várias pessoas. Flávio, que eu vi o Flávio, a Bia, o Kiko, e deve ter os outros. Os filhos, os netos. Pedro e João, né? O João, acho que está aí também, né? Pedro. O Pedro não vi. Pedro. Bom, a Melanie era uma humanista na verdadeira acepção do termo, né? Essas atividades todas, saúde mental, Faculdade de Saúde Pública, Ministério da Saúde, Federação Israelita, a Brinque, Projeto Guri,
E o seu pensamento incluía a transformação, a busca da transformação da pessoa num cidadão pleno. Diz ela, inclusive. A instituição era algo positivo, um eficiente multiplicador num país de tantas carências, né? O trabalho dela era um trabalho nas brechas. Ela chamou de psicologia das brechas, que eu também achei um nome muito interessante, né? E na sociedade foi isso que ela fez, através das comer pelas bordas, realmente, né? Pelas brechas e bordas, ela chegou a transformar, né? A ser uma das pessoas fundamentais para transformar a sociedade no que a gente está dizendo, já foi dito, no que ela é hoje, né? Bom, apesar da sociedade ter origem em pessoas como Durval, o Serviço de Saúde Pública e Higiene Escolar, e a Virgínia, oriunda da Sociologia, e a Lígia, essa tradição da relação com a comunidade, de fato, até a década de 90, a sociedade não acolhia o trabalho, a sociedade era fechada, ela se encastelava em si própria, não havia abertura institucional para projetos de cidadania. E Melanie, ela se propunha a fazer o que ela chamava de psicanálise para... Ela e nós chamamos, né? Psicanálise para a vida, e não psicanálise para a psicanálise. Isso é um ponto muito relevante, eu acho, né? A psicanálise das brechas e a psicanálise para a vida. Bom, e aí ela foi criando esse campo para a diretoria de cultura, diretoria de atendimento à comunidade, que passaram a ser individualizadas, separadas na gestão do Menezes, que foi uma gestão antes da minha. Quando eu assumi, já estavam separadas. O nosso diretor de atendimento na nossa gestão foi o Oswaldo, que deu um grande avanço, né? Que aí já uma nova ordem havia se estabelecido, estava praticamente estabelecida. Ainda que as resistências existentes em relação à expansão desse trabalho para fora continuassem, né? Foi uma época que a IFA tinha a questão do outreach, que foi muito interessante também, né? Na minha opinião, Oswaldo e depois a Magda foram as pessoas que institucionalmente acabaram não só por consolidar, mas dar corpo, cabeça, tronco e membros à perspectiva da inserção da sociedade na comunidade a partir da herança da Melanie. Quando eu assumi a presidência, a Melanie já estava um pouco afastada. Então, a forma de agradecê-la pela trajetória, sua contribuição importantíssima para a sociedade, foi realmente aquela reunião que a Jaçanã mencionou e a editoração de um livro para o qual eu convidei a Jaçanã e a Silvia Godoy para organizar, e elas organizaram com muita eficiência. Eu acho que é muito interessante até essa reunião para que esse livro possa ser lido, possa ser divulgado e as pessoas vejam que a sociedade nunca tinha tido um livro também relacionado à psicanálise e comunidade, né? Pediram para mostrar a capa de novo. A capa... o livro... A editoração... Só vende na sociedade, né? Né? Mas lá é fácil. O trabalho, a editoração gráfica foi feita pelo Kiko Farkas. A capa é a partir de um detalhe de uma água forte da Vera. E realmente eu acho que é um livro que vale a pena ser lido, ser olhado também. Bom, é curioso a Carmen ter dito do Instituto, porque o que eu escrevi termina assim: talvez um passo adiante será o de estreitar essas relações com o Instituto de Formação. Da minha parte, penso que seria interessante que da formação oficial de um psicanalista conste alguma atividade organizada ao redor dessa perspectiva de inserção ampla na comunidade que é o entorno da sociedade. Ou seja,
O Instituto é muito influenciado por tudo isso. Falta realmente essa inserção, no meu entender, dessa questão da comunidade no Instituto. Bom, muito obrigado, Melanie. Obrigada, Plínio. Agora eu vou abrir, né? Familiares, colegas que trabalharam também diretamente com ela, podem levantar a mão. Fala. Eu? Posso falar? Bia. Oi, Bia. Lógico. Queremos te escutar. Então, eu acho que minha mãe teria ficado felicíssima de ouvir tudo que vocês falaram, muito emocionante, as falas de todos, e deu uma visão muito ampla assim, do que ela era, tanto no âmbito profissional, como no âmbito social, familiar. Eu acho que vocês levantaram muitos pontos bonitos da vida dela, da dedicação dela, não só à sociedade de psicanálise, mas à sociedade em geral. Ela realmente era uma pessoa muito além do tempo dela, em várias situações, e teve muito prazer de conviver com vocês, e eu via e participei também de muitos desses encontros, e ela tinha muito prazer e muita alegria de estar com vocês. Então, em nome dela, né, se a gente pode falar isso, eu agradeço essa homenagem maravilhosa e muito emocionante. Um beijo para todos. Obrigada, Bia. Muito gostosa a sua fala, viu? Posso falar? Pode, Posso falar? Não, me ocorreu uma coisa que a minha mãe falava. Você gosta mais da Melanie do que de mim, né? Ela tinha um grande ciúme da Melanie. Ela achava que eu gostava mais da Melanie do que dela. Falei, não, mãe, imagina, de jeito nenhum. E aí eu resolvi um dia levar minha mãe, como vocês falaram, a Melanie sempre estava pedindo visita, né? Gostava, você nunca mais veio, tatati. Eu estava perto da casa da Melanie com minha mãe. Eu falei, mãe, vamos visitar a Melanie? Ah, imagina, mas ela estava curiosa de saber quem era, que eu tanto falava e tanto tinha reuniões. Porque quando eu trabalhava com ela no programa Psicologia, eu acho que, no mínimo, 10 anos, todas as terças-feiras, nós tínhamos reunião, não sei se era da meio-dia às 2 ou da 1 às 3, mas a gente almoçava lá, pedia delivery ou comia sanduíche, era assim, sagrado. Era a Sula, essa, a Melanie, né? Federação na Rua Argentina, lembra? Sim. Era sagrado. Então, a minha falou, você não almoça comigo, você fica com a Melanie. E nós entramos na casa da Melanie, e a Melanie já não estava muito bem, mas não estava na cama. E aí a pessoa falou assim, ela está acabando um atendimento. Ela ainda atendia. Aí, quando ela saiu do atendimento, ela estava assim, com aquele aspecto já bem cansado, mas eu acho que eu falei, nossa, você ainda trabalha, Melanie? Ah, esse casal queria muito falar comigo, aí claro que eu tinha que dar consulta, quer dizer, ela dava mesmo com aquele jeito dela, né? Com uma muleta, com dificuldade de andar, aí ela sentou na sala, pediu um cafezinho, minha mãe falou, não, realmente, essa mulher é para tirar o chapéu, porque o que ela fala, o que ela faz, ficava assim, muito simpática. E ela realmente, eu considero a Melanie uma segunda mãe. Assim, eu tinha nela uma confidente, eu contava minhas coisas para ela, ela sempre ouvia. Ela era demais, ela era demais. Ela era demais. Então, minha mãe realmente via minha admiração e ficava muito ciumada. Isso era engraçado. É isso. Obrigada, Miriam. Tem mais? Gisele? Oi, vou falar, Sanã. Sim. Eu estou achando muito emocionante essa homenagem para a Melanie, mas eu queria dizer que vocês se referiram, o Plínio se referiu ao trabalho, quer dizer, eu pude participar dessa implantação do centro de atendimento e depois da diretoria, que eu
participei também, porque eu estava acompanhado pela Melanie. Eu conheci e encontrei a Melanie já na sociedade, naquelas reuniões na diretoria do Março para a implantação do terceiro setor, e foi, eu acho que é graças assim, à cumplicidade que eu desenvolvi com ela e uma amizade, que a gente podia fofocar e falar mal das pessoas, da instituição, é que eu pude adquirir um interesse, uma vontade de participar nessa perspectiva, né, de uma psicanálise mais livre de determinações assim institucionais, mais crítica e preocupada com esse alcance de outros territórios. Então, era muitas trocas que a gente tinha e essa cumplicidade, essa amizade me dava muita força. E sempre era muito agradável estar com ela. Nós ficamos amigos, mesmo nos encontros em Paris, que também foram sensacionais, 2 vezes. Ela conhecia muito bem Paris, adorava, né? Ficava naquele hotel super charmoso lá, que algumas vezes eu fui buscá-la. Então, Madison. Uma pessoa inesquecível, mas para mim, pessoalmente, é importantíssima na minha participação na vida institucional da sociedade, porque eu me sentia sempre inspirado por um senso crítico da Melanie, uma consciência assim, ampla em relação às possibilidades da psicanálise. Né? Era isso. Posso falar? Pode. Quem é? Isso, é o seguinte, eu acho importante, eu sou pequenininha perto de vocês, mas é que eu conheço a Melanie, eu vim do outro lado. Então, eu conheci a Melanie entre 86 e 88, quando ela dava supervisão para a prefeitura. Eu era funcionária da prefeitura. Aí, entre 88 eu fui montar o Serviço de Saúde Mental em Carapicuíba. E, assim, em 89, o serviço estava indo, tinha já um monte de gente, eu ainda fazia supervisão. Eu falei, Melanie, eu preciso de supervisão para o serviço. Preciso de supervisão. E eu já estudava psicanálise desde a residência médica. Aí, quem que ela indicou? Ele aí, o Plínio. E o Plínio foi para Carapicuíba dar supervisão. E nós ganhamos prêmio com o trabalho de Carapicuíba. Aí, eu fiz uma jornada de saúde mental em Carapicuíba. A Melanie foi dar uma palestra na jornada de saúde mental em Carapicuíba. Eu fiz um resuminho aqui. E, assim, eu continuei trabalhando na prefeitura, continuei na supervisão, também cheguei a frequentar a casa dela, não assim como vocês, né? Pouquinho. Eu me lembro quando ela já estava começando a ficar doente. Quando eu entrei na sociedade em 2001, eu cheguei e já fui fazer um trabalho com ela, com a comunidade. Então, assim, a Melanie, por isso que eu quis estar hoje aqui de qualquer jeito, uma pessoa muito importante na minha vida. Eu fico também emocionada, muito importante, que me acompanhou desde 86, mais ou menos. Eu entrei na sociedade em 2001 e, por um tempo, fiz trabalho com ela lá também. Então, fiz trabalho com ela durante muitos anos, né? Então, a família dela aí, agradeço muito, um ser humano especial. E o Plínio aí foi lá indicado por ela fazer a supervisão, e ia toda semana em Carapicuíba. Obrigada, gente. Obrigada, sociedade. Obrigada, Melanie Farcas. Bom, Obrigada, Helena. Obrigada. Tudo bem? Posso falar, Rosana? Pode falar, Gisele. Bom, a Melanie é uma instituição, né? E tudo que ela deixa para a gente,
tão viva que ela está, em tantos traços, em tantas identificações mesmo que todos nós temos com ela, e eu posso talvez tentar resumir numa palavra o que a Melanie significou para mim, foi acolhimento. Né? Acolhimento da minha pessoa, ela estava sempre disponível, amizade praticamente, se a gente pode pensar, incondicional, isso era a Melanie. E ela me acolheu na sociedade, no terceiro setor, né? Me deu a oportunidade de fazer uma série de coisas, convênio com o IBDFAM, com o Instituto Brasileiro de Direito de Família. No terceiro setor, nós fizemos umas 8 ou 9 jornadas de psicanálise e direito que foram um sucesso. Fizemos as novíssimas conferências introdutórias à psicanálise e tudo isto tinha o dedo, o incentivo da Melanie, as palavras da Melanie, o espírito mesmo da Melanie. Então, não tenho nem palavras para agradecer e acho que a psicanálise toda, né, e agradece muito a Melanie. Então, ficou muito emocionada, né, mas ela é mesmo o que a gente pode dizer, o outreach, ou a psicanálise extramuros, ou a psicanálise pelas brechas, que nem o Plínio falou, né, ou a psicanálise aplicada nessa função psicanalítica que ela tinha, acho que como ninguém. Então, muito emocionante, e graças a ela eu conheci tantos de vocês e me aproximei tanto de vocês, porque sempre tinha o dedo mágico da Melanie. Obrigada, Gisele. Trabalhei com você também, trabalhamos juntas, né? Foi muito bom com a Melanie, não é? É mesmo, você fala, uma psicanalista, uma instituição como psicanalista, eu diria as avessas, né? Porque ela provocava um pouco a gente a se desacomodar, como ela falava, né? E até, esqueci de citar, mas eu organizei um livro, Direito de Família e Psicanálise, em direção a uma nova epistemologia, e tem um capítulo da Melanie, né, que ela escreveu, está nesse livro, que, óbvio, está esgotadíssimo, mas ela também deu a honra de participar. É recente, Gisele, esse livro? É recente esse livro? Não, 2003, né? Que é o direito. Então acho que eu sei qual é. Uhum. Participou, tem várias pessoas que participaram, então a Melanie deu a honra de escrever um capítulo nesse livro. Sim, sim. Obrigada. Marina, a neta, quer falar? Minha neta aqui presente, queria agradecer você estar aqui com a gente, viu? Eu que fico feliz desse encontro lindo. Parabéns para todo mundo e agradeço essa energia boa. Gratidão. Sim. A Melanie que tinha para os netos o SOS Vovó, né? E acho que não era só para os netos, era SOS para qualquer um de nós, né? Sim. Eu gostaria de falar, por favor. Pode falar, Maria Amélia. Maria Amélia. Então, eu sou daquele grupo de supervisão da Melanie na prefeitura, na Secretaria de Saúde. E eu sou uma psicóloga que esteve no consultório dela com uma colega, e nós fizemos o convite. Eu participei, tive a honra, né, de estar presente desde o comecinho com ela. E realmente ela foi fundamental como supervisora, como ser humano, porque ela realmente era uma inspiração assim, muito grande, uma inspiração transformadora mesmo, né? Ela nos deu liberdade de criar, né? Porque ela tinha uma visão revolucionária mesmo, né? Ela quebrava paradigmas no nosso trabalho, e o caminhar pelas brechas era uma coisa que nos inspirava. Ela sempre dizia isso para a gente, né? Olha, vamos ver o que é possível fazer, vamos tentar caminhar pelas beiradas, porque havia problemas muito grandes na prefeitura, né? Nós trabalhávamos em unidades básicas de saúde. O setting sempre era muito inadequado e o material de trabalho, principalmente com crianças. Então, nós
fomos criando realmente com toda o acolhimento dela. Acolhimento é uma palavra esteve sempre muito presente com a gente, né? E ela nos permitia criar, ela nos falava muito da essência, do trabalhar, de valorizar a essência, do ter critérios, mas sempre procurando transformar e trabalhando naquilo que fosse possível, né? Então, foi maravilhoso realmente ter conhecido a Melanie. Teria sido impossível, quase que impossível trabalhar, fazer tudo que nós conseguimos fazer, né, nos centros de saúde, nos postos de saúde, sem a presença da Melanie. Então, eu me sinto privilegiada e o grupo se encontra até hoje, inclusive amanhã a gente vai fazer nosso primeiro almoço ao ar livre, assim, com o grupo todo, né? Não todo de supervisão, porque o grupo cresceu muito, depois ele foi diminuindo, né? Muitas pessoas foram se aposentando, mas esse espírito de grupo e essa presença constante da Melanie entre a gente não desapareceu, né? Então, a gente só tem a dizer obrigada, né, Melanie? Uhum. Olha, nós estamos 10h30, nós começamos 10 minutos atrasado, então, por mim, se vocês toparem, podemos ficar mais uns 10 minutos, quem quiser falar mais alguma coisa. Queria mostrar essa foto. Vocês estão vendo? Quem está falando agora? Kiko, estou vendo, Kiko. Sim, Melanie. 18 anos. Ai, que maravilha. Olha, muito linda. Sim. Posso falar? Obrigada, Kiko. Fala. Hã? É o Kiko? O Kiko já acabou? Quer falar, Kiko? Você está sem som? Você falou alguma coisa aí baixo? Eu queria mostrar a foto. Sim, dela. Obrigada. O Alan quer falar. Alan, pode falar. Porque a minha... se falou tanto da Melanie e realmente ela era uma pessoa acolhedora, generosa, uma pessoa extremamente boa, eu diria. E meu contato com ela foi menos no âmbito da psicanálise, apesar de que falamos muito sobre psicanálise. Eu conhecia ela bem antes de eu entrar na sociedade, porque ela também tinha interesse em filosofia, ela frequentava, ela chegou aí, ao menos algumas vezes, na casa do Flusser, que eu frequentava muito. O Isaías Melson era uma conexão muito importante. A família Belink, né? A Tatiana Belink, o Júlio Gouveia, o pessoal do teatro, da literatura russa, que a Tatiana sempre traduzia, escrevia e conversava. A Tessie Henschel, também, que alguém mencionou, né? Quer dizer, tínhamos um círculo muito próximo, né? E ela me convidava sempre para os jantares dela. Então, tivemos um momento... E ela emprestou a casa do Guarujá quando minha família veio para cá. Enfim, ela é uma pessoa incrível nesse sentido, né? De abertura, de acolhimento. Então, me dei muito bem com ela socialmente e conversamos muito sempre, né? E ela me deu apoio, sobretudo numa época, para mim, muito difícil na sociedade, que foi a época que eu lutei pela abertura. Eu era apenas candidato, mas eu já era formado em engenharia e filosofia, e foi a época que eu era presidente da Associação dos Candidatos e veio aqui o presidente da IPA, o Wallerstein. E eu fiquei muito amigo do Wallerstein, a gente conversou muito. E eu fiz uma reunião com os candidatos,
mostrando o absurdo que era a sociedade, que era reduzido a meia dúzia de autores e a um conselho que determinava quem seria didata, quem não seria didata, e quem não era do grupo não entrava. Então, um pouco o Léo levantou essa questão, e nessa época eu fiz uma reunião com todos os candidatos. Naquela época não era membro afiliado, era candidato, né? E aquilo criou um clima bem pesado para o meu lado, ao ponto do Wallerstein me dar o seu cartão, dizendo que me apoiaria em qualquer tipo de conflito que eu tivesse. E, de fato, o conflito surgiu. E, durante todo esse período, a Melanie Farkas... Melanie Farkas é um bom lapso, né? Mas ela é a mãe da psicanálise. Então, a Melanie também tem essa posição na sociedade, e ela me deu esse apoio. Ela disse, vai adiante, leva adiante as críticas. Eu fiz uma newsletter para todo mundo, e foi logo depois desse encontro em São Paulo que teve, naquele ano, o congresso da IPA em Montreal, né? E eu ficava evitando o Wallerstein para não ficar implicado, mas a gente encontrava no corredor, ele vinha, me abraçava, queria conversar comigo, e todo mundo via. E pouco tempo depois teve a intervenção. E a sociedade ficou sob intervenção branca, né, que não podia assumir novos candidatos por quase 3 anos, se eu não me engano. Enfim, os detalhes já não lembro mais. Mas a Melanie sempre foi uma pessoa que deu força nesse aspecto, né? Porque a sociedade era muito fechada naquela época, e a Melanie era uma pessoa aberta dentro de uma sociedade fechada. Aos poucos ela tem se aberto, tem muita gente aberta, mas ainda tem inúmeros aspectos que ela seguramente concordaria que precisaria abrir. Mas, enfim, isso tudo são coisas passadas. Ela nos deixou, e nesse dia a gente só pode lembrar, né, dos bons momentos que passamos com ela, porque quando ela recebia na casa dela, era uma delícia, não é? Nós comíamos e bebíamos muito bem, né? Era fantástica, digamos, a recepção que ela dava a todos nós. Então, é uma saudade que deixa uma amiga, né? Eu vejo ela como amiga, né? Uma amiga generosa e carinhosa e acolhedora. Obrigada, Alan. Mais alguém? Thelma, fala, Thelma. Eu, por mim, gente, varava a noite aqui falando, porque para mim está sendo... Eu vou tentar... Está sendo uma noite, uma festa com a Melanie, assim. Então, parece que a gente está na casa dela, né? É. Conversando. Mas eu sei que a gente tem um horário, né? Então, por mim, pode falar a Thelma e todo mundo que quiser. Não, eu acho que assim, é uma coisa de meio que estar na casa, né? Porque ela tinha essa coisa de encontros mesmo, de quanta gente a gente conheceu e conversou, e comeu, e bebeu, né? Tinha uma coisa bem de troca bem rica, bem gostosa. Mas eu queria contar rapidamente como eu conheci a Melanie, que às vezes a gente algumas coisas que dão uma sorte na vida da gente, né? Primeiro que fui fazer análise com a Melanie, assim que eu conheci ela, foi minha primeira analista. E aí a gente encerrou a análise e a gente continuou uma amizade, que ela realmente tinha essa coisa de ser amigueira, e a gente continuou, a gente foi amiga. E aí eu não só amiga dela, como fiquei amiga da Bia, conheci os outros irmãos, né, o Flávio. Então, uma delícia, assim, essa rede, né, que foi se encontrando. E a partir dessa amizade, a gente começou a fazer vários trabalhos juntas. Quer dizer, o primeiro foi da Federação, né, Israelita, que foi sensacional, que foi uma ideia. Isso que é legal, as ideias que ela tinha, né, de criar
ela percebeu que tinha pessoas que precisavam de atendimento e profissionais que tinham horas disponíveis. Então, ela fez esse match. Assim, eu estou falando de uma maneira bem rápida. Tem pessoas aqui, a Victania, a Miriam, que trabalharam junto. Foi muito bacana, né? E a gente também fazia reunião com as pessoas responsáveis das instituições. Então, era uma transação de conhecimentos, de troca. Foram mais de 10 anos assim intensos, como a Miriam disse, toda terça-feira, ninguém faltava, a Eva também está aí. Foi muito, muito bacana. A Sula estava nesse grupo também. Aí depois um outro trabalho que a gente fez, eu estou contando rapidamente só para dar flashes das ideias que ela tinha de trabalhos, né? Assim, meio exemplificando. Outro trabalho foi com a Brinc. Esse eu que fiz mais, assim, a gente acompanhava, a cada instituição trazia 1 ou 2 jovens que tinham talentos, e a gente trazia tutores especializados no que esse jovem queria acompanhar. Então, era meio encaminhar jovens simples, né, que tinham uma formação simples, e dar uma... Eu lembro, por exemplo, só para dar um exemplo, Bob Wolfson, como fotógrafo, acompanhou um garoto que gostava de fotografia. Né? Assim, é lógico, a Melanie por trás, que fez os contatos, e eu ficava acompanhando nas reuniões todos os tutores. Porque sempre a ideia básica que a Melanie sempre falava era de fazer um trabalho de multiplicação. A gente não atendia diretamente o paciente, mas quem estava com o paciente. Então, era sempre muito bacana isso, muito interessante, né? E depois teve o grande trabalho, né, que foi citado aí na presidência do Márcio, que foi com a prefeitura. Então, tiveram várias duplas de trabalho, foi uma época muito rica, foi uma parceria com a sociedade, né, a prefeitura, e eu tive uma sorte de fazer uma dupla com o Ernesto, que ele está aí, né, eu sei que ele está ouvindo, e a gente atendeu vários profissionais do Hospital Jabaquara. A gente até escreveu sobre esse trabalho, está no livro, né, que a Jassana citou aí, mostrou, e foi sensacional, foi uma coisa que eu não me esqueço, né? Então, a gente atendia os psicólogos, médicos, enfermeiros, todo mundo que atendia uma população. E era um hospital que foi feito, esse Hospital Jabaquara, para atender, era perto do aeroporto de Congonhas, para atender casos difíceis, né? Então, tinha gente esfaqueada, aí eles contavam umas histórias que vinha gangues, enfim, eram umas histórias para gente que vivia do consultório completamente diferente do mundo, vamos dizer, mais protegido, né? História da vida raiz, né, de São Paulo, vamos chamar assim. Então, foi muito rico, muito importante, muito interessante. Então, assim, também quero mais dizer, assim, minha gratidão e emoção de ter vivido todas essas oportunidades que a Melanie me abriu, me mostrou, acabou me encaminhando, e eu aproveitei e conheci vários colegas que estão aqui. Então, a Jassana, está aí, José, tudo. Então, muito obrigada e um brinde a Melanie. Sim. Jassana, quem está chamando? Magda. Magda, só rapidinho, que está avançado lógico. da hora. Não, mas isso que a Thelma trouxe agora, que é a Melanie, nossa pioneira, de fazer esses trabalhos, e nós sabemos agora, nesses últimos 4 anos, que a gente conseguiu, graças a todo esse trabalho anterior, instaurar na sociedade, né, as parcerias e convênios com 10 instituições, mas é esse trabalho incrível de ampliação de horizonte. Muda completamente o trabalho dentro do consultório. Você conhece pessoas incríveis, e eu reforço isso que o Plínio falou, que não é um trabalho da psicanálise para a psicanálise, a gente fica falando entre nós mesmos, é psicanálise para a vida, onde vida e psicanálise se misturam. E a Melanie é isso, essa alegria, que é uma farra, né? O tempo todo, a inteligência, bem-humorada. Vocês falaram, a gente comia gostoso na casa dela, e sempre trazendo pessoas novas, chamando. Então, acho que a marca da Melanie é isso, que quem trabalha, né, nesses setores
muda completamente e muda essa mentalidade, muda o teu trabalho no consultório, né? Essa extensão da psicanálise, quanto mais a gente estudar isso, e eu fui reler aí, por causa da diretoria, todos os textos da Melanie, mais atual impossível, de uma atualidade incrível, né? Onde tem essa vivacidade, então dá gosto, né? Não fica essa psicanálise morta que às vezes a gente se fecha. Então, essa marca que o Plínio trouxe, eu acho fundamental, que a psicanálise não para a psicanálise, mas a psicanálise para a vida. Então, Melanie, inesquecível, né? E a alegria dela sempre com a gente. Então, eu queria dizer isso. Obrigada, Magda. Bem, eu acho que agora, a não sei que tem uma última pessoa para falar. A Marina quer falar. Ivete, então fala. Obrigada, Marina, pela ajuda. Oi, eu só fico emocionada com a figura da Melanie, que ela conseguia ter um espírito comunitário. A todos que ela agregava, juntava e conseguia fazer esse agenciamento potencializador de juntar quem precisa com quem pode receber. Esse estilo comunitário é difícil hoje de você manter, porque ela abria espaço, um continente para as coisas acontecerem. Agenciava as pessoas, mas de um afeto e de uma integração e de uma harmonia que é raro dela dentro dos grupos. Sempre a gente se sentia feliz de estar trabalhando e construindo junto. A dimensão dela humana ultrapassava talvez essa coisa dessa possibilidade de ter um modelo de trabalho, e ela transmitiu para a gente isso, um modelo de trabalho de trazer o que há de melhor de você para poder compartilhar com outros que podem apreciar. E a gente saía todos muito enriquecidos. Eu fico emocionada, porque eu conheci a Melanie através da minha supervisora. A gente fazia um grupo de estudos sobre Melanie Klein, e eu era recém-formada. E Melanie já era de experiência, a gente sentava no grupo, e ela conseguia ouvir, participar, tinha o mesmo interesse. Sempre ela nunca ultrapassava as gerações, tanto que a filha do Plínio falou, eu adorava ela conseguia fazer você se sentir íntegra junto com ela, e é uma marca que eu acho de uma preciosidade, que eu acho que, apesar da ditadura, uma vez fiz uma entrevista com a Melanie, do tempo que ela trabalhava na Santa Casa, que ela menciona, quando, no momento de ditadura, começaram a desmontar os serviços públicos e que tinha essa relação com a comunidade. E ela me disse, e eu admirei depois que a Melanie sobreviveu durante toda a ditadura, sendo uma pessoa livre a continuar fazendo esse trabalho social, e ela não tinha medo, ela ia atrás das coisas. E durante muito tempo era talvez um espaço benigno dentro de uma época que a gente tinha medo. Nós fomos a geração que tivemos medo, muito medo de se colocar no público, de ir atrás de qualquer ação. Então, para mim, ela tinha essa liberdade, essa confiabilidade, mesmo dentro de uma situação muito, muito restritas. Então, e eu acho que ela deu para a gente muita esperança. Trabalhei no projeto Psicologia um tempo, também eu ficava fascinada. O que essa mulher conseguia agregar pessoas tão propícias entre elas, e expandir um trabalho sólido, onde todos lá tinham um lugar
e seu valor. Isso é comunitário, gente. Isso é uma coisa preciosa, que eu acho que se a gente conseguir passar isso para os outros é uma bênção. Porque hoje, com uma cultura de narcisismo, da mediocridade, da posse, ela era tudo isso no negativo, porque era uma pessoa que passava pelas artes, ela passava pelas coisas mais difíceis da vida, mas com um sorriso, uma alegria de confiar na vida e nas coisas boas. Eu fico emocionada e fico feliz de ter podido compartilhar momentos com ela, um pouco, não tão junto, mas o valor da Melanie como pessoa não tem dimensão para mim. Eu gostaria de encontrar, que essas sementes dela continuarem comigo, sabe? Obrigada. Falei muito, hein? Com certeza. Sana, só posso... Oi, quem está falando? Márcio. Diga, Márcio. Então, eu quer falar? Nós podemos pensar, né? A Melanie foi uma grande tecelã, né? Tecelã de nossa. E nós estamos hoje vendo parte da tapeçaria que ela conseguiu. Que ela, incrível. É isso, sim. É só isso. Obrigada. Então, eu vou encerrar, eu vou lembrando um texto no jornal, né, que o João Farcas, né, escreveu após o falecimento, né, da Melanie, que continua muito viva dentro da gente, né, na Folha de São Paulo, né, e era intitulado Psicanalista Pioneira era a melhor amiga que se pode ter. Foi o título que ele deu, né, para as palavras que ele escreveu na Folha. E eu acho que realmente o João, sensível, ele reuniu nessa frase tudo, e né, que nós agradeço a Melanie também ter me dado essa oportunidade de ter, em gratidão mesmo a ela, nosso convívio, ter podido passar essa grande noite mesmo com ela. Acho que era assim que ela gostava, né? Uma festa de comunhão afetiva, e eu acho que nós pudemos fazer e faremos outras mais, cada um no seu foro íntimo, né? Então, eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui, ela, né? Familiares, sim, netas, colegas, amigos de vida, de profissão, de grupos de estudo, de tudo isso que a Melanie foi, né? Um brinde a Melanie, gente, um brinde. Ela era um bração aberto mesmo. Ela era alegria, né? Estou triste de me despedir dessa noite de vocês. Obrigada por dar essa noite para a gente também. Provavelmente nós vamos publicar essa noite, tá bom? Vai ficar de legado da Melanie. Ela merece. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Muito bom. Obrigada muito a todos. Bem, Jassana. Léo, Plínio, alguém quer falar encerrar? Reunião deliciosa. Boa noite a todos. Obrigada a todos vocês, viu? Obrigado, Jassana. Foi ótimo.